primeiro módulo da formação de professores. Eu e a professora Bianca fomos construindo esses acordes pensando nas questões fundantes e estruturantes do fazer intencional do professor na sala de aula. A primeira questão a considerar é a questão do coletivo. Quando nós falamos de música na educação, nós estamos falando das crianças, dos pais, das comunidades, da escola, da instituição que possa estar perto, nos arredores da nossa escola, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, a palavra coletivo é algo que está sempre fundamentada e ela será sempre articulada a partir da criança, do professor e da escola. Essa relação que está sempre em conversações. O nosso próximo acorde fundante se chama música em estado de encontro. Isso porque nós acreditamos que as crianças são as protagonistas do fazer, mas sem a intervenção do adulto, sem a intervenção social e cultural de uma comunidade, que será a nossa comunidade brasileira, formada nessa matriz, povos originários, os povos africanos e os ibéricos e, diríamos, portugueses, desses povos europeus, essa contribuição unida, imbricada, híbrida, que forma, então, a educação musical. Nesse sentido, nós não vamos aplicar um método de educação musical. Não ensinaremos às crianças o método Orff, o método Suzuki, o método Dalcroze, o método Kodály. O que queremos é que a música esteja em estado de encontro com as interações, com as escutas e especialmente com esse apetite ao barulhar, ao brincar com sons que é típico de nossos começos linguageiros. É típico da infância como esse espaço de inaugurar tempo e espaço de ser poético, de ter vigor a sua ação e a partir daí se constituir ser humano. Então, vocês nos perguntariam, como que eu posso oferecer experiências de educação musical na escola? Começamos por pensar quais as materialidades da música. E aí teremos que separar em dois grandes grupos. O grupo do sonoro e o grupo do musical. Sonoro é tudo aquilo produzido sonoramente, mas que não é música. O som, lá. O ruído, como abrir uma cortina. O silêncio. Vocês ali no ícone de som, vocês podem ouvir outras sonoridades que eu e a Bianca escolhemos para vocês. E tem uma surpresa. Nós temos ali abaixo uma instalação que o artista plástico Romano fez e intitulou Os Chuveiros Sonoros. E ela foi instalada na frente aqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, do Lago Guaíba, para mim Rio Guaíba ainda. E aí tu te colocava embaixo do chuveiro e tu abria o chuveiro. Quando tu abria o chuveiro, tu ouvia uma música. Nós não colocamos uma música ali, mas nós colocamos alguns dos esboços de composição que as crianças cantaram. Por favor, apertem o ícone e logo vocês vão ouvir. Após essa escuta, fica outra pergunta. Então, o que é musical, professoras? Musical é essa música que os adultos, compositores, determinaram uma organização, um início, um meio e um final. Seriam as músicas do Dorival Caymmi, do Pixinguinha, do Tom Jobim, de qualquer composição, de compositor, desculpe, mas músicas que foram organizadas para ser música. Eu quero que a minha música tenha esse início, esse meio e esse final. Logo, falando-se em materialidades da música, nós vamos ter dois grandes conjuntos, o sonoro e o musical.
O musical, que já está organizado como música, que é conservador e que nós não vamos modificar porque tem uma ordem. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Essa música não tem modificação, ela está aí. Ou o sonoro, que são esses diferentes barulhos que estão na nossa paisagem sonora. O último dos acordes fundantes desse nosso primeiro módulo da formação dos professores da Rede Municipal de São Leopoldo, a gente intitulou, eu e a professora Bianca, de O Humano como Objetivo da Educação Musical. Essa frase não é nossa, quem fala essa frase é o professor Karl Reuter, um compositor que se naturalizou brasileiro, ele era alemão, e viveu no Brasil muitos anos, esteve trabalhando conosco aqui em Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, trabalhou e fez muitos cursos, e ele vai dizer que enquanto professores que ensinam as crianças e que trabalham intencionalmente propostas e experiências que possam fazer sentido na vida das nossas crianças, e especialmente na nossa vida, nós temos que, como professores, aprender a apreender dos alunos o que ensinar. Nesse sentido, ele vai dizer que não existe, as crianças não podem ser encaixadas em pequenos quadrados, com talento, sem talento, com ritmo, sem ritmo, afinado, desafinado. A escola de educação básica é o espaço para que, ao viver as experiências com música, e aí eu diria as experiências com o musical e com o sonoro, e não um ou outro, as crianças possam entrar na linguagem musical e se apoderar dessa gramática. O que significa se apoderar dessa gramática? Significa que na ação de barulhar, que é um termo que eu criei, que é brincar com sons, ela vai entendendo, compreendendo todos os elementos que estruturam a educação musical, o discurso musical. E esses elementos, eles têm dimensões muito profundas. E nós temos que entender que não é o simples e o tonto, como, será que um som é curto ou um som é longo? Não é por aí, com esses conteúdos mínimos, que nós vamos fazer uma educação de qualidade. Mas é comparando, como diz Paulo Freire, o que temos no cotidiano dos nossos alunos. O samba que está ali na escola de samba, o slam que está ali na esquina, o funk que chega no nosso rádio e todas as músicas da música que nos compõem enquanto seres culturais na nossa sociedade. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e convidar vocês a continuar essa formação nos outros módulos que estão disponíveis no link. Muito obrigado, gratidão por toda a participação.